Acompanhe ao vivo nossa transmissão pelo rádio, site, aplicativo, redes sociais e em nosso canal no YouTube. Falando Sério. Oferecimento: polpa de frutas Santa Amélia, o melhor suco, o melhor sabor. Consultório odontológico Dr. Isaac Emanuel de Albuquerque. Pupilentes Ótica, lentes digitais é com a Pupilentes. Policlínica Palmares, direção do médico Dr. Dilson Assunção. Grupo Confiança, quem tem confiança tem tudo. Clínica Santa Paula, com o que há de mais moderno em ressonância magnética. Grupo Eric Modas, Lupo Palmares, Eric Magazine, Via Modas, Via Shoes e o One Story Eric Modas. E Friscal, distribuidora de alimentos, tradição e qualidade em Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Falando Sério. Falando Sério. Olha, minha gente, são 11 horas e 10 minutos. Está começando aqui pela sua Cultura dos Palmares FM, programa Falando Sério. Como sempre, a gente deixa aqui o programa muito, mas muito à vontade para que os nossos convidados possam aí falar o que pensa. Aqui no programa não tem censura, todo mundo fala o que acha, claro. Se falar bobagem vai ter consequência, mas todo mundo aqui está liberado para falar o que pensa. O programa aqui é democrático na sua essência. E a gente tem aqui hoje para conversar conosco o sargento da Polícia Militar, diretor da Associação de Cabos Soldados, Carlos Raul Lins Pereira. Estava equivocado aqui na chamada, Luiz, mas é Lins Pereira. Né? Ele é licenciado em História, né? É pós-graduado em Docência no Ensino Superior e pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Republicano, ou PR. Bom dia, prazer recebê-lo aqui no Falando Sério. Bom dia, Magno, é uma honra para nós. Mávio. Magno não, Mávio. É uma honra para nós estar aqui, né, nesse programa de rádio, grande audiência aqui na Mata Sul. E estamos à disposição aí para tirar dúvidas dos nossos militares do estado de Pernambuco e bombeiro militar. Muito bem, você está muito bem servido ali, né? Está muito bem acompanhado ali. Tem aí várias pessoas aqui, inclusive com... Só fera. Só fera aí. Eu tenho aqui o... durante... Quantos anos, pô? O senhor passou lá em Joaquim Nabuco, lá? 10 anos. 10 anos lá em Joaquim Nabuco. Sargento Amaral, 10 anos lá em Joaquim Nabuco, lá. Hoje está na associação, né, Amaral? Não? Hoje está dando apoio e tal, então está muito bem servido aqui, também alguns colegas advogados que acompanham. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre essa questão da associação. Pode haver digamos assim, um trabalho de um candidato ou pré-candidato hoje dentro da associação? Isso deve é dado lá pelo estatuto, não, da associação? Uma vez a gente foi convidado pelo presidente da diretoria para apresentar 2 candidatos, né, oriundos da associação para o pleito, né, de 2022, e não há vedação legal no estatuto. Não existe essa vedação, inclusive o nosso eterno Oberson Carlos, né, foi candidato a deputado federal desde 2010. Isso. Né, em 2014, quando assumi a associação, também foi o candidato a federal. Então não tem nenhuma vedação na legislação. Não há vedação nenhuma para que seja candidato. Pô, vamos tirar dessa dúvida aí, vamos para frente aí. Como é que está a questão política no estado de Pernambuco? Porque... salvo o melhor juízo, o PR está ligado na federação ao governo do estado aqui em Pernambuco, não? Isso, o presidente nacional, ele deixou a cargo de cada presidente estadual escolher a que majoritária ele apoiar, né? Certo. Seja governo e senado. Certo. E aqui no estado de Pernambuco, o republicano, ele tende a ter essa corrente para o PSB. PSB? Isso. É a posição da sua também, não? Não. A gente tá na majoritária neutro. Neutro? Embora a nacional do Republicanos é Tarcísio, Damares, Mourão, né? Ao lado Como é que Bolsonaro. É essa salada? A nacional tá pró-Bolsonaro. Isso. Aqui no estado pró-PSB. Isso é como eu expliquei, né? O presidente da nacional deixou a cargo de cada presidente estadual escolher qual majoritária iria apoiar. E o senhor?
Mavio, a gente é cristão, conservador, né, professor, militar, né, por vocação, e a gente tem um alinhamento diferente, né? Embora a gente esteja fiel republicano, né, em questão até de legislação, para não ter fidelidade partidária, mas a gente tem uma convicção diferente. Né? Eu acho que até seria até loucura minha dizer que era o contrário às minhas filosofias de vida, né, que eu tenho que usar na vida pública. Certo, então já está muito claro isso aí. Agora, a questão isso é um pensamento da associação. Vocês fecharam questão, a Associação de Cabos e Soldados fechou questão em relação a isso, e o senhor está falando como partido, né? Isso. Como partido, o partido tem mas e a associação? A Associação de Cabos e Soldados, ela fez um convite... Defende que o governo do PSB continue? Não. A Associação de Cabos e Soldados, ela fez um convite a todas as majoritárias, candidatas majoritárias, para mostrar à tropa seu plano de governo. Certo. Até porque a tropa precisa saber, né, quem vai ter o projeto de governo, mas a Associação de Cabos e Soldados não está apoiando nenhuma majoritária. Não existe essa... Não. Os candidatos à associação são o Sargento Lins e Sargento Raul. Certo. Bom, e aí a gente segue. Qual é a sua avaliação, então, já que o senhor é pré-candidato a deputado estadual, da representação que vocês, militares, têm lá na Assembleia Legislativa? Porque existem alguns policiais, né, que são deputados hoje. Eu não vou citar nome aqui para não ofender ninguém, mas existem alguns que não estão se sentindo representados, ou é para aumentar essa representação? Uma vez seria interessante que nós tivéssemos até um batalhão na LEP, né, porque... Tem muita gente que acha que militar não pode ser político, né? Porque quem entende da nossa legislação, né? Eu sempre costumo dizer, quando a gente está fazendo nossas viagens, quem entende de um calo, do contorno, cheiro de uma pólvora, um calor de incêndio, somos nós, que está na caserna, né? Que está na tropa. Então, a maioria das vezes, o civil, né? Ele não entende, ele não compreende o que a gente passa no batalhão, né? E a gente, a maioria das vezes, está ficando atrás de algumas categorias, porque a gente não tem representatividade no poder legiferante, né? Seja na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Isso nos prejudica bastante. Porque onde Mas aumentou muito aí a representatividade dos proporcionalmente militares. Ainda está pouco. Está pouco? Está sim. Mas a gente tem o quê? Tem 3 ou 4 na Assembleia, se eu não me engano. A gente tem, se me falha a memória, 2 coronéis, não é? Né, e um cabo da polícia. São militar. 3, isso. Isso. Está pouco ainda? Tá, creio que sim. São 49, né? 49, então... Mas não tem 10%. Mas não tem 10% de militares no estado de Pernambuco. Mas esse é o nosso anseio, né? É nosso anseio que realmente tenha mais militares. E a gente está fazendo o trabalho da gente. Somos oriundos de uma associação, né? A maior do estado de Pernambuco. Certo. E a terceira maior do Brasil, né? Então a gente... Eu não tenho nada contra que tenha militar lá, não. Não pode ter bandido. Pessoas, não pode ter bandido. Exatamente. Mas tem muita gente que acha que o fato de tornar a política com muitos militares é uma militarização das políticas públicas, o que é diferente do que preceitua a própria Constituição, né? Que é, segundo esses pensadores aí, né? É que é a questão mais civil, né? É o olhar mais civil da sociedade, não da militarização. Não sei se é por conta dessa história de 64, mas se tem essa visão que militar deve ficar no quartel e na rua, não nas assembleias e nas câmaras e no Senado. É por causa dessa visão que a gente se prejudica, né? Porque muitos civis acham que o soldado, eu falo soldado independente de posto ou graduação, ele só foi feito para executar ordens. Isso. E a gente sabe que a Constituição 88 Cidadã, a famosa Constituição Cidadã, ela dá previsão para o militar ser elegível, né? Coisa que a gente não tinha anteriormente. Então, infelizmente, a gente tem esse reflexo, seja da ditadura militar ou do regime militar, depende da visão de cada um. A gente pegou essa mágoa de alguns civis, mas a gente tem mostrado que os militares estão fazendo um bom trabalho, até porque a nossa instituição, né, que é permanente, seja a Polícia Militar, Bombeiros, Forças Armadas, ela é alicerçada na disciplina e hierarquia. Então, onde tem disciplina e hierarquia, eu acho que com certeza tem um bom trabalho, né? Tem uma boa administração. Então o senhor defende que tenha mais militares, é óbvio. Com certeza. Mas como é que faz essa escolha? Como é que o cidadão deve escolher? Porque votar em militar só porque é militar também não quer dizer muita coisa, né? Isso. Eu costumo dizer que
o político, que seja ele militar ou civil, ele tem que ter zelo pela coisa pública. E uma coisa fundamental que aqui no Brasil é importante, que a gente vê, é a honestidade. Certo. Né? Que isso aí devia ser um dever-poder de um político. Então, independente se seja militar, e seja militar ou não, a gente tem que ter, no mínimo, esse princípio. Certo. Zelo pela coisa pública, né? E ser honesto, né? Ter a probidade. Que o nosso Brasil, ele está cansado de ser roubado, né? O nosso povo que paga os impostos e não tem retorno para isso. Então, primeira coisa é ser honesto. Isso. Mas aí não tem ninguém com um nome escrito assim, sou honesto, sou ladrão, tal. A gente sempre usa um jargão da Bíblia que quer conhecer a árvore, olhe seus frutos. Então todo mundo ele tem sua vida, sua carreira, qualquer indivíduo, e a gente tem que observar como é a sua índole, né? Seja libada, que tenha frutos. Eu não posso deixar de fazer uma observação, já que a gente tem um presidente que é um oriundo da Força Militar e que aparentemente pelas pesquisas o Brasil estaria decepcionado, porque são Pernambuco pelo menos acho que é 60%. A pesquisa saiu ontem que eu não tenho a gente está sem internet, pessoal, infelizmente aqui, mas numa pesquisa que saiu ontem, acho que foi ontem, aparecia aí o Lula com mais de 50% da preferência dos votos e o Jair Bolsonaro com menos de 25%, menos de 22%. Mostra uma distância muito grande entre os dois. Isso quer dizer alguma coisa na sua cabeça? Há uma reprovação do militar, no caso do presidente Bolsonaro? Se a gente for votar no tempo, a gente viu que Bolsonaro não ganhava em nenhuma pesquisa em 2018. Não, nenhuma. Nenhuma. Haddad sempre na frente, Bolsonaro às vezes ficava até em terceiro colocado. Acho que ele perdia até para a Marina, né? Isso. Bolsonaro, hoje a gente consegue enxergar nas pesquisas... Acho que ele só ganhava por cabo da Ciolo. É isso mesmo. Não era? Só ganhava por cabo da Ciolo, eu acho. A gente vê hoje as pesquisas do termômetro da rua, né? A gente vê que o cara, onde ele chega, ele arrasta multidões de seguidores. E essas pesquisas, às vezes, a gente fica meio desconfiado, né? Sim. Da questão da sua veracidade. Então, o que mostra na rua é o contrário, né? E o que aconteceu em outra hora, está acontecendo novamente. Então, o senhor não leva em consideração esses números dessas pesquisas? Não. Bom, por que o senhor decidiu ser um pré-candidato? Qual foi o que lhe levou a isso? Querido, foi uma decisão até através de uma tragédia, né? Porque o nosso o pré-candidato ou o candidato seria o Alberto Carlos. Alberto. Né? E, infelizmente teve sua vida ceifada. E a gente não iria perder esse material político de Alberto, né? Um homem que sempre foi dedicado à tropa e teve 48 mil votos para deputado federal. Um homem que realmente era um nome para a Polícia Bombeiro Militar. Então a decisão não foi minha. Tá aí o presidente da associação. Foi uma decisão do colegiado da associação, né? E escolher eu e o Sargento Lins para participar desse pleito. Né? Pra gente também ter uma história, a gente sempre estava lá ao lado de Alberto Carlos, né? Desde o começo, desde 2014. Então foi uma opção do colegiado. E a gente abraçou, que a missão dada é missão cumprida, né? Bom, tá aí uma decisão do colegiado, claro. Mas o senhor não tinha intenção, não, isso nunca passou pela sua cabeça enquanto cidadão? Não, como candidato não. A gente já é formado em história, a gente sempre gostou da política, a gente é especialista em historiografia brasileira, né? Do Nordeste. Então a gente tem já mais uma aproximação com a política, né? O historiador, aquele historiador que disse que não gosta de política, ele nunca fez o curso de história. Só fez AD e faltou a aula online. Então a gente sempre gostou da política, porque a política é a arte do diálogo, né? A gente é leitor de Platão, inclusive gosto muito da República de Platão, e a gente tem esse apreço pela política, mas nunca teve vontade de participar de um pleito, não. O senhor gosta de política, mas não quis participar de política como candidato? Não, porque como eu te falei, né? Essa decisão veio de uma tragédia, né?
E o colégio achou por bem nos escolher e a gente aceitou essa missão por questão de preparo, de conteúdo. Né? A gente conhece da matéria do policial bombeiro militar, é formado em história também, já ministrou aula, a gente tem essa aproximação com o público, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Carlos. Você, claro, quem faz história, como você bem disse, gosta realmente aí de política, porque todos os fatos históricos, desde que mundo é mundo, que tem a política ali envolvida de alguma maneira, né? Isso. Muita gente fala que a política é romana, né? Aquela coisa lá do Império Romano e também dos gregos, mas tudo, do pãozinho que a gente come lá, né? Do preço do pãozinho da padaria ao homem que foi para a Lua, a política tá inserida aí nesse contexto. Mas isso é a teoria. Na prática, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, e toda vez que eu falo disso, o pessoal malha meu nome aí, ela tem 49 deputados. A maioria esmagadora está a serviço do governo do estado de Pernambuco. E eu conversava com alguns deputados aqui, vou citar apenas a deputada Priscila Krause. Olha, eu já tentei fazer CPI, eu já tentei fazer isso, já tentei fazer aquilo outro, e não anda, porque o trator do esteira da Assembleia do Palácio passa por cima lá da Assembleia Legislativa e pronto, não tem como funcionar. Dá para você que gosta de história, sabe que funciona assim, desde que mundo é mundo, dá para você fazer a diferença lá na Assembleia? A questão da política, ela vem, se a gente for olhar na história, ela vem do pacto social, né? Isso. E o homem, ele vem no estado de natureza, né? Como fala Hobbes. E a sociedade precisava ter um pacto para viver com o Estado, viver em harmonia. Daí que nasceu a política, a política como ciência, né? E um dos quem é historiador e estuda filosofia, a gente tem Maquiavel, né? Que é o pai das ciências políticas. E a questão da Assembleia Legislativa, a gente vai para fazer a diferença mesmo. A gente vai para fazer nosso papel constitucional, né, de controle externo do Executivo, junto com o TCE, e fazer o papel da gente realmente com hombridade, com honestidade e o que manda a legislação. Pelo menos, eu vou te dar um exemplo aqui. Faltam 10 mil policiais do estado de Pernambuco. Isso é um número aí que todo mundo já é consenso. Olha, para ter aí um número mais ou menos, tinha que contratar pelo menos mais 10 mil policiais. O governo diz que não tem dinheiro para contratar. Interessante seria 30 mil, né? O governo diz que não tem dinheiro. Bom, pergunta. Não dá para você querer que o Estado sobrecarregue o policial, né? Cidades que tem 2 policiais para cobrir toda a cidade. Eu gosto do exemplo de Chechel, viu, Amaral? Aí lá em Chechel, o cara vai fazer Santa Terezinha, Campos Frios e ainda dá um apoio lá em Sertãozinho de Cima, Sertãozinho de Cima, lá de Maraial. Ele vai pro Colônia Leopoldina. 2 policiais com uma pistola, cada um, e uma viatura com os pneus careca. Eu tô falando alguma coisa aqui de que vocês não sabem, não? Todo mundo sabe disso aqui. A gente viveu isso, né? Aí o senhor, como deputado, caso o senhor seja eleito, o senhor tem uma responsabilidade de resolver esse problema. E a gente vai cobrar. Cadê agora o Carlos que disse que ia lutar pelo policial? Porque enquanto o policial está sendo cobrado lá em Chechel, né? Inclusive amanhã eu vou entrevistar o prefeito lá de Chechel, perguntar a ele se foi resolvido esse problema lá. O policial também está acuado, porque, olha, não dá para resolver o problema. E aí? A gente viveu isso, né? A gente trabalhou numa cidade chamada de Itambé. Itambé. Isso, creio que tinha de 25 a 30 mil habitantes e era só eu e o patrulheiro. Né? E eu costumo dizer que a polícia militar, a gente quando é policial militar, a gente é padre, é psicólogo, é repórter, a gente faz tudo na cidade, né? Sereste, a gente tava lá com um público de 300 pessoas e 2 policiais.
E graças a Deus a gente fez um trabalho bom, mas realmente colocando nossa vida em risco, né? Porque é até um paradoxo. O policial que não tem segurança, como é que ele vai dar segurança? Isso. Né? Você não tem segurança. Não tem segurança. 2 policiais numa cidade para fazer tudo. Não dá, não tem segurança nenhuma. E é como eu falei, a nossa polícia militar, a gloriosa polícia militar, é quase bicentenária, mas os problemas sempre são os mesmos. Isso. Né? Sempre são os mesmos. A gente já chegou em situações, seja de outro governo, ou esse agora posterior, que faltava papel ofício pra gente fazer um requerimento, fazer um ofício. Hoje não tem mais problema, porque é tudo agora através de SEI, né? Tudo agora digital. Então, assim, são problemas que realmente são rotineiros. Eu acho que o pessoal, porque é militar, é superior a tudo, pode passar por tudo, e não é a verdade. Por trás de uma farda bate um coração, né? Nas veias corre sangue, e é um cidadão comum, né? E ainda tem mais de que qualquer outra pessoa, que a gente tem que dar a nossa própria vida para salvar de quem a gente nem conhece. Olha, se eu for falar de tudo aqui, não vai dar, então eu vou se concentrar mais nessa questão do policial militar, tanto do policial quanto do bombeiro, que é o grande, digamos assim, público que o senhor fala. O que é que ele pode esperar, caso o senhor seja eleito, em relação a salário? Porque há muito tempo se diz que o salário do policial militar no estado de Pernambuco precisa sofrer reajustes, não é nem aumento, é reajuste. Inclusive, acho que foi o Alberes, na última entrevista que a gente falou aqui, que ele mostrou lá uns percentuais lá, né, que tinha aquela coisa, eu até falei dos PGs. Os PGs até era meio, tipo, uma enganação, né, porque quando você ia para inatividade, os PGs não acompanhavam, então você tinha X, né, trabalhando muito mais para ter X, mas quando você ia para reserva, acabou. E aí você tinha um padrão de vida, né? As suas contas eram feitas aquilo ali, e de repente você tinha uma redução muito grande. Enfim, como é que fica isso? Qual é a saída na sua cabeça, caso o senhor seja candidato e seja eleito? O que é que o policial militar, tanto o policial militar quanto o bombeiro militar, pode esperar aí na sua atuação relacionada ao salário deles na Assembleia Legislativa? Volto daqui a pouquinho. Cultura dos Palmares. 40 anos de informação com credibilidade. Neste calor, curta Polpa Santa Amélia, uma combinação de vitaminas e ferro para manter a sua vida saudável, porque uma alimentação balanceada é muito importante. Fique longe de corantes artificiais. Escolha Polpa Santa Amélia. Sabores e saúde sem limite. Fale com o representante Cleôncio Araújo pelo telefone 81 99109 0705. Tratar você bem faz parte do nosso tratamento. Grupo Policlínica Palmares. Direção-geral, Dr. Dilson Assunção. Cardiologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira, com residência médica em medicina interna e clínica médica pelo Hospital Barão de Lucena, atuando como perito da Justiça do Trabalho. Faça seu ecocardiograma, eletrocardiograma digital, teste ergométrico, holter para arritmias, mapa para investigação de hipertensão, espirometria para asma e enfisema pulmonar. Dr. Dilson Assunção, atendendo nas cidades de Palmares, Catende, Cupira e Colônia Leopoldina. Mais informações, ligue 3661-0012. Cultura FM 88.9. Cada momento da vida pede uma nova versão de você. Venha na Pupilentes Ótica provar as armações da nova coleção das marcas Náutica, Speedo, Ana Hickman, Coach, Atitude e mais. Só a Pupilentes Ótica garante óculos produzidos com as medidas do seu rosto. Escolha a proteção e a tecnologia das lentes Kodak. Elas garantem imagens e cores mais nítidas e te fazem enxergar tudo em sua volta com alta resolução. Tudo que a vida moderna pede. Lojas em Palmares, Barreiros e Ribeirão. Lentes digitais com tecnologia Freeform. Só na Pupilentes Ótica. O Grupo
Grupo Eric Modas tem sempre as melhores tendências em roupas, sapatos, bolsas e acessórios. Fique de bem com a vida. Cores e moda do infantil ao adulto. Conheça nossas lojas. Lupo Palmares, Vida Moda, Via Shoes, One Stores, Eric Moda, na Avenida Frei Caneca, 56 e Eric Magazine, Móveis e Decorações, Rua da Conceição, 1327, com tudo para transformar seu ambiente e estilo. Em Palmares, você tem tudo em um só lugar. Grupo Eric Modas, 5 lojas para o seu estilo. Moda, móveis e decorações. As batidas mais fortes. Você ouve aqui. Cultura FM. O Serviço Autônomo de Água e Esgotos da cidade do Chechel, SAAI, convoca toda a população para a regularização dos débitos atrasados. Procure a sede do SAAI para a facilitação do acordo, parcelando o seu débito e negociando as multas. Evite transtornos e a suspensão do fornecimento de água em sua residência e ajude-nos a melhorar a prestação do nosso serviço. Segundo dados divulgados pelo Centro Regional das Nações Unidas, o rádio ultrapassa outras tecnologias e chega a 95% de alcance de toda a população mundial. O papel do rádio é muito importante, em curtas distâncias e diferenças culturais, políticas, econômicas e sociais. O rádio é um meio que promove o desenvolvimento e a diversidade cultural. Viu? O rádio sempre está presente na vida do brasileiro, seja para escutar as notícias da manhã no caminho para o trabalho ou músicas no caminho da faculdade. Quem nunca ouviu um gol narrado pelo rádio? Rádio, sempre moderno e atual, e há 100 anos cumpre o seu papel de informar, entreter e mexer com a nossa imaginação. E é com este compromisso que a Cultura FM 88.9 sempre vai estar ao seu lado, compartilhando momentos felizes. E agora você pode ver ao vivo e a cores. Rádio Cultura com imagem, com conteúdo ao vivo todos os dias. Dá uma moral pra gente. Inscreva-se no YouTube, TV Rádio Cultura dos Palmares. A Cultura FM é multiplataforma. No YouTube, TV Rádio Cultura dos Palmares. Veja pelo Instagram ou Facebook, @RC Palmares. Cultura FM. A rádio de maior credibilidade da região Mata Sul. Sintonize 88.9 ou assista no canal do YouTube. Inscreva-se, TV Rádio Cultura dos Palmares. 88.9. Aproveita as promoções da semana do Supermercado e Atacarejo Confiança. Carne bovina sem osso quilo, 25,90. Carne bovina bisteca do acém o quilo, 25,90. Carne bovina paleta sem osso quilo, 29,90. Ketchup Quero tradicional 200 gramas, 2,29. Feijão carioca no lar o quilo, 5,89. Ketchup Quero tradicional 400 gramas, 3,69. Vinagre Palmeirão 500 ml, 1,18. E mortadela Danato frango quilo, 6,99. Venha participar da promoção Nota 10 de A Predileta Shopping no mês de julho, agosto e setembro. Venha participar dessa sensacional promoção e concorrer a lindos prêmios. Tudo em papelaria, brinquedos, utilidades domésticas, cama, mesa e banho, cosméticos, aviamentos em geral e muitos outros itens. A cada R$30 em compras, receba seu cupom e concorra no dia 6 de setembro a 10 lindos prêmios. A Predileta Shopping, a loja mais completa da cidade, com você em todas as datas do ano. 88.9. Aqueles dentes bem espaçados, mal posicionados ou de tamanhos diferentes que te incomodam podem deixar de ser um problema para você e sua autoestima. Tenha o sorriso dos sonhos com o consultório odontológico Dr. Isaac Emanuel de Albuquerque. Chega de vergonha na hora de sorrir. Agende sua avaliação pelos telefones 3661-0428 ou 99403-7778. Consultório odontológico Dr. Isaac Emanuel de Albuquerque. Há mais de 20 anos cuidando da sua saúde bucal. Cultura FM. Acompanhe pelas nossas redes sociais nossa transmissão ao vivo em vídeo. Falando
Sério. 11h39, já estamos de volta aqui na sua cultura. Minha gente, lembrando a você o seguinte, olha, há 22 anos, a Friscal, distribuidora e importadora de alimentos, vem crescendo com sustentabilidade, segmento de alimentos com máximo controle de qualidade, vendendo para pessoa física ou jurídica, pescados, aves, bovinos, vegetais, laticínios e food service. Friscal, distribuidora e importadora de alimentos em Pernambuco, Alagoas, Sergipe e na Paraíba. Mais informações pelo WhatsApp 3661-8800, DDD 81. Ela foi eleita, a Friscal, pela ABAD, em 2021, o melhor atacadista e distribuidor do estado de Pernambuco. Olha que orgulho para nós aqui de Palmares. 11h40, comigo aqui, nessa nossa entrevista, o Carlos Raul Luiz Pereira, Lins Pereira. Ele é sargento da Polícia Militar, diretor da Associação de Cabos Soldados e pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Republicano. E eu disse, olha, o que é que o pessoal da tropa pode aguardar em relação ao seu trabalho junto lá na Assembleia Legislativa, caso o senhor seja eleito, a partir do ano que vem? O amigo perguntou em relação a reajuste salarial. Isso. Né? É sabido de todos da tropa que tivemos um reajuste salarial de 20% agora a todos os órgãos operativos da SDS, seja bombeiro, Polícia Civil, Polícia Penal e... então tá de bom tamanho? 20%? A inflação tá dando o quê? 8, 9? Se a gente pegar de 2018, né, com o salário congelado a 2022, a gente teve uma perca de 32%, né? Ou seja, a gente sequer teve um reajuste, a gente sequer teve uma reposição salarial. A gente teve 20%, mas perdeu 12%. E os reformados, que depois a gente vai conversar sobre eles, né? Que é o meu caso, que é a diferença da reserva remunerada para reformado, né? Às vezes o pessoal civil não entende. A reserva remunerada é o pessoal que contribuiu os 30 anos, que hoje agora é 35 anos, e foi para inatividade, né, como veterano. E o reformado, que foi para inatividade por doença. Né? Então, é uma situação bastante difícil. Ficou pior. Bom, mas vamos lá. Dá para fazer alguma coisa em relação a essa questão de salário ou não? Amigo, veja só. A questão de reajuste salarial não é competência do Legislativo. Se vem aqui um candidato ou um próprio deputado disser que ele vai reajustar o salário dos policiais e bombeiros militares, ele é mentiroso. Né? Até porque ele fere a Constituição. Lá no artigo 67, ela é clara em relação a isso. Existe uma coisa que os advogados estão aí, muito interessante, até na prova da OAB, se chama repartição de competência. Né? Então, cada poder ele tem sua competência. Né? O Legislativo legislar, às vezes até de forma típica, como o Executivo, o próprio STF, mas não compete a um deputado estadual versar sobre matéria de reajuste salarial de policiais e bombeiros militares. O que a gente pode fazer é o quê? É cobrar, né? Inclusive, em outra hora, o Alberto São Carlos, em questão de salarial, de reajuste, ele contratou um economista, né? Pegou um cara técnico para estudar essa questão de inflação, de reposição salarial, e demonstrou na época, né, com o governo, a perda que a gente tinha. Então, a gente, como deputado, a gente vai fazer isso, vai fazer sugestões legislativas, né? Eu entendo que a gente tem que conversar com as autoridades, né? A gente tem que transitar entre os poderes, não quer dizer que a gente vá participar. A gente tem que transitar, a gente tem que ter acesso ao Palácio das Princesas, né? A gente tem que ter uma voz na LEP, porque senão a gente não consegue resolver. Mas já tem lá? São 3, o senhor me disse agora? Tem, mas eu tô falando por mim, né? Eu tô falando pelo sargento Raul, né? Eu posso falar por mim. Então, da sua opinião, não dá para gritar. Olha, o pessoal... Eu lembro aquela história das mulheres que foram fazer greve dos policiais. Foi em 90 alguma coisa? Tivemos 3 greves, 97, 2000 e 2014. Eram as esposas que faziam a movimentação. Porque, na verdade, o militar ele é não vedado. Pode, né? É vedado. E aí, se não houver apoio de políticos, o negócio parece que não funciona, né? Eu sempre costumava dizer, até em nossas assembleias, conversava com o Alberto, até tinha um embate com o Alberto em relação a isso, que muitas das vezes, quando a barriga fala mais alto do que a razão. A gente fala barriga na expressão popular. Todo mundo entendeu. Isso. Quando o cara realmente não tem um reajuste salarial, não tem sequer uma reposição salarial da inflação, ele vai passar necessidade. Né? Mas diz que o salário de Pernambuco é um dos melhores do Brasil para o policial. Negativo. Não? Negativo.
A gente tem uma relação das polícias mais bem pagas. Nem com esse reajuste agora? Não, mas a gente não teve nem reposição salarial. Não, mas seria o quê? Pernambuco está em que patamar aí? Por exemplo, oi? Não chega a ser o último, não. O último, creio que é a Paraíba, né? A nossa co-irmã Paraíba. E Alagoas está bem na fita, né? Inclusive, foi implantado o subsídio lá no salário deles. Agora a gente tem... Eu lembro que a gente sabe das melhores, né? Que são bem mais pagas. É Santa Catarina, Distrito Federal. A gente sabe que costuma dizer que é o pouco rico. Distrito Federal Distrito Federal. Goiás. Aqui no Nordeste, Alagoas, eu creio que ainda está pagando bem os militares. Mas Pernambuco... Sergipe deu uma caída, né? Mas hoje a gente está em quê? 20º? Eu creio que 18º. 18º? Isso. Bom, não tá... São 27, né? 18º, Tá quase no meio aí da história. E aí a desculpa não, a explicação sempre é que não existe dinheiro do governo do estado para bancar um salário melhor. O senhor disse que o Alberto, né, saudosa memória, ele fez um cálculo e apresentou ao governo do estado dizendo que a perda era uma perda importante. Hoje o governo do estado dá 20%, é isso? Você falou? 20%. 20,52%, exatamente. Então está faltando aí em torno de 12% nas contas de vocês. Isso. Para os policiais que estão na ativa, é isso? Isso. E quem está na aposentadoria? Vamos usar esse termo que é mais fácil de compreensão. A gente, com a Lei Federal de Proteção Social dos Militares, ela teve benefício, mas também teve algumas coisas que prejudicou nossos militares. Em questão de benefício, ela trouxe, né, no advento da Lei Federal, a questão da paridade e integralidade. Que é algo que foi imediato, não teve uma vacância legis, né? As pessoas dizem, não, mas foi depois de 2021 que vai ter a paridade. Não, negativo. Foi de imediato que foi promulgada. A partir de 19. Isso. Sendo que o estado de Pernambuco, ele criou legislações complementares estaduais, né? Porque teve uma discussão na Suprema Corte Federal, né, sobre essa questão da Previdência Social dos Militares, né? Acho que o senhor não sabe, mas é sabido de todos nós aqui, que a gente voltou a pagar a Previdência Social em sua totalidade. Para você ter ideia, vamos pegar como base um policial penal, um policial civil, o que eles só pagam a Previdência já na atividade, o que ultrapassa o teto do INSS, proporcionalmente. Vamos tirar por base um terceiro sargento, que sou eu, faixa A, ainda tem a famigerada faixas vencimentais. Eu sou o terceiro sargento faixa A, vamos colocar o meu soldo em 5.600. Eu pago quase R$100 de Previdência. Ou seja, 10,5 tributado na minha totalidade do meu soldo. Se você for pegar um comissário especial, que é a última faixa, né, de agente de polícia, ele está ganhando quase 11 mil, está pagando R$570 de Previdência. Então, assim, mostra que os militares estão sustentando a Previdência do Estado, praticamente. Porque inverteu, né? É uma inversão de valores. Quem ganha menos está pagando mais. E realmente a gente sofreu muito com isso, né? E o militar que já não pagava a Previdência, perdeu 10,5 do seu soldo. Ficou difícil. Porque ainda teve esses 20%, mas tinha perdido 10,5%, né? Isso. Bom, e aí, isso tem jeito para ser resolvido? Ou o senhor acha que é uma matéria que não dá para ser discutida como deputado? Juridicamente, a associação ela foi pioneira nessas ações do Funafim. Conseguimos diversas liminares em todo o estado de Pernambuco, inclusive sentenças, né, decisões monocráticas. Contudo, quando chegou no Tribunal de Justiça, né, no colegiado, a gente está tendo algumas percas. Por quê? Porque a decisão teve uma suspensão de segurança no estado do Ceará, onde Fux, ele diz que o artigo 24F da lei federal, ela era inconstitucional. Por qual motivo? Porque a União majorava a previdência dos entes federados, né? Seja aqui no caso os estados. E quem vai pagar a previdência não é a União. Quem vai pagar a previdência são os estados. Então o ministro ele disse que esse dispositivo do artigo é inconstitucional. Contudo, todavia, ele fala se o ente federado tiver uma lei complementar que versa sobre a matéria e majorar a previdência, aí sim é constitucional. Foi o que aconteceu aqui no estado de Pernambuco, né? Em 2020, ele editou uma lei complementar, acho que é a 432, né, que versa sobre essa questão. Ela faz simetria, na verdade, da lei federal, né? Mas ela, por ser estadual, ela
a gente está levando essa lapada no Tribunal de Justiça, porque ele diz não é inconstitucional, porque já tem uma lei complementar que versa sobre a matéria. A lei complementar, essa lei eu não tenho certeza aqui, ela passou pela Assembleia? Passou pela Assembleia. Dela foi sancionada em outubro de 2020, se me falha a memória. Então os deputados têm a ver com essa história aí. E outra coisa, aprovaram? Agora o que a gente tem ganhado é o seguinte, a gente tem ganhado no tribunal que os advogados estão aqui, toda legislação que venha causar tributos, que venha cobrar tributos, ela tem que respeitar a anterioridade nonagesimal. Certo. Ou seja, a lei foi editada, teria que ter 90 dias para ser aplicada. Porém, também, o Estado de Pernambuco começou a cobrar a Previdência antes da própria promulgação da lei complementar. Ou seja, teria que respeitar a lei complementar estadual e o princípio da anterioridade nonagesimal, que daria o quê? 11 meses para ele começar a pagar a Previdência. Então a gente está tendo êxito em relação a isso, inclusive eu, né? Sim, mas aí, só daqueles 11 meses, daqueles 1 ano e alguma coisa? São 11 meses. 11 meses. Isso. Mas foram cobrados indevidos. Mas aí o restante você continua pagando. Isso. Porque, como eu falei, não há um meio de mudar isso. Vou explicar agora. No estado do Rio de Janeiro, a LEGE, né? A LEGE, junto com os deputados, o pessoal, os militares, fizeram um movimento lá, conversaram com os deputados do estado do Rio de Janeiro e conseguiram deixar a mesma regra anterior, que era daqui de Pernambuco também. Só pagar proporcional àquilo que ultrapassasse o INSS. Eles conseguiram através da política. Isso conseguimos através da política e não através dos tribunais, né, doutor? Então, assim, a importância da gente estar no poder legiferante é para isso mesmo, né? A gente, inclusive eu estou sofrendo com isso. Eu sou reformado, tenho visão monocular, né? Tenho uma doença degenerativa da córnea. No momento que era para o Estado me dar mais apoio, eu vou ter a pagar uma Previdência. 11 horas e 51 minutos, é para ganhar mais, né? Você tem mais necessidade, é para ganhar mais, essa é a lógica, né? Mas não funciona assim. E aí, igual o senhor, tem também aquele problema da diminuição de salários, que é algo que eu acho que é terrível, principalmente para as viúvas, né? Isso, perfeito. Para nossa surpresa, a lei complementar 460, inclusive é uma lei complementar que foi sancionada em novembro de 2021, ela dava essa previsão também, né, da paridade tanto dos inativos, né, que são chamados nossos veteranos, a gente mudou essa nomenclatura agora, está através de lei, e nossas pensionistas, a receber tudo aquilo que o pessoal da ativa recebe. E pasme, com a nossa surpresa, as pensionistas não receberam o reajuste salarial de 20%. Não? Não receberam. Mas não tem a paridade? Isso. Inclusive lá no dispositivo da lei complementar, ela é clara em relação a isso. Mas paridade de que aí nesse caso? Que se eu recebo... Bom, vamos de lá. Eu tenho o salário X e aquela pessoa também está na mesma faixa que eu. Por que eu tenho um reajuste e ele não? Isso. E já tem uma norma que prevê isso, né? A administração pública ela é vinculada à lei. Ela não tem essa livre-arbítrio de fazer o que o administrador quer. Ela é vinculada à lei. Então faz o que a lei manda. A lei determina que seja paga a paridade. E, pasme, a gente não teve isso para nossas pensionistas. A associação, como sempre, né, em defesa da categoria, a gente está preparando nossas ações com o nosso corpo jurídico, que, por sinal, bem preparado, porque somos militares, né? Então, a matéria de militares, a legislação, nós somos férias em relação a isso. Estamos preparando umas ações aí com o nosso corpo jurídico para adentrar contra a Fazenda Pública em relação a isso, e a FUNAP, né, para resolver esse imbróglio aí. Mas isso é uma questão, não é decisão política, não? Não. Não? Não é decisão política porque está na lei. A lei prevê já a paridade. Isso, mas por que então não foi aplicada a lei simplesmente? O Estado, ele usou do seu livre-arbítrio, né? Não tem explicação para isso? Eu não vou dar porque eu não quero dar. A lei manda, não, mas não quero dar. A gente, inclusive, foi pego de surpresa porque quando chegou o salário não teve o reajuste. Então, as pessoas fizeram um requerimento administrativo. A administração pública ainda não se pronunciou. Ela não motivou, né, o porquê no reajuste. Então, a gente está aguardando, mas a gente não pode... se teve o direito lesado, a gente precisa exaurir as vias administrativas para bater na porta do judiciário. Né? Certo. Está pacificado. O que eu estou querendo entender aqui é como o político, o cidadão que está com um mandado ali, né, com a procuração da população, principalmente quem elegeu ele, ele pode interferir nisso. Porque parece que aquela história, olha, o governo do Estado é uma matéria financeira, cabe ao governo do Estado e o deputado não pode fazer nada, não?
É como eu falei, o deputado, ele é o controle externo, né, do executivo. Ele tem um dever de fiscalizar em relação a isso, né? E ele tem a imunidade para isso. Isso. Geralmente a gente, como a gente é pré-candidato, mas o pessoal entende que a gente também não deixou de ser militar. Claro, porque se você pegar aqui 5, 6 militares e dar uma entrevista numa rádio, ou olha, tá fazendo assim, tá fazendo assado, no outro dia o cara que é do litoral vai pro sertão, e por aí vai. Isso. Não é? Isso, nós não somos magistrados nem promotores, né? Então, assim, quem é deputado tem imunidade. Pode dizer, olha, tá errado, não é assim e tal. Pode dar entrevista, pode falar. E a pergunta que eu faço é por que isso não está acontecendo? Pelo menos eu não tenho tido conhecimento. A gente, inclusive, fez uma live e repercutiu no estado todo, várias visualizações, foi um sucesso de Ibope, a gente explicou sobre isso, né? E já que nas vias administrativas a gente teve esse problema, né, que seria ótimo resolver via administrativamente, a gente vai ter que bater na porta do judiciário, né? Porque quem vai dizer direito é o juiz, né, sobre essa situação, e algo que a gente está garantido por lei. 11 horas mais 55 minutos. O senhor tem andado muito o estado todo, né? Isso. Quem é que banca a campanha do Carlos, e também qual é o nome do outro? Sargento Lins. Sargento Lins. Quem é que banca isso aí? O Sargento Lins está ali, candidato a deputado federal? Pré-candidato? Isso. Pronto, vai ter outro dia ele vem falar aqui. Mas vamos lá. Quem é que banca? Porque o senhor diz aí que na sua estrutura financeira o senhor não... A não ser que o senhor tenha pai rico. De repente ele tem um pai rico, não sei. O herdeiro, né? O herdeiro, sei lá. Amigo, é até algo inusitado isso, que inclusive o pastor Amaral aí, o sargento Amaral, junto com o Arlindo, que é o motor do carro, a gente passou por uma campanha que a gente dizia mesmo que a campanha aqui é pobre. A gente conseguiu um carro do partido, né? E a gente brigou para ter um carro a GNV, porque de álcool e gasolina a gente não tinha condições de manter, então vai ter que ser no GNV. Não, mas não tem carro GNV, então a gente prefere ficar sem carro, né? E a gente foi até o estado de Petrolina agora, com a ajuda de alguns companheiros também, né, que nos ajuda, e a gente passou uns moídos, né? Inclusive a gente foi até uma vez para Fazenda Nova, né, fazer um trabalho lá, e ficamos numa pousada que eu levei choque no ventilador, o outro levou choque essa 5 estrelas, no mínimo. Então, assim, a campanha da gente é essa, mas é uma campanha de classe, né? Uma campanha classista que tem policiais bombeiros militares fiéis à causa. Tem campanha de partidos que são ditos partidos ligados a trabalhadores, que a campanha é com ônibus, é com estrutura, hotel 5 estrelas. A gente tá aguardando o fundão, né? Que a gente espera que chegue agora em agosto. Esse fundão é que vai nos dar um plus. A gente espera, né, pra gente fazer nosso marketing eleitoral, a gente custear nossa militância, nossos coordenadores de campanha. Quem vai bancar sua campanha é o fundo eleitoral. Isso é a União, né? Ok. Eu vou ter que terminar o programa aqui. Espero que o senhor venha mais vezes aqui ao programa e deixa aqui o microfone para algum assunto que não foi tocado aqui que o senhor queira falar. A gente poderia falar sobre Pernambuco, sobre tanta coisa, mas infelizmente o tempo é muito exíguo e a gente queria que o senhor falasse para a classe dos militares, que é justamente a quem o senhor tem mais acesso. Eu queria falar para os nossos companheiros da Polícia Bombeiro Militar que eu sou oriundo de uma associação que representa, inclusive a gente já tem história nos anais, né, do estado de Pernambuco, da Polícia Militar, e quero dizer aos senhores que confiem no nosso trabalho, né, através da Associação também de Cabos Soldados, que estará conosco na LEP, né, e vamos fazer o nosso trabalho constitucional de deputado, seja com quem for assumir em 2023, a gente vai fiscalizar nossos batalhões, a gente vai ficar de olhos abertos em relação a algumas arbitrariedades que vêm acontecer, e podem ficar tranquilos, né, que Deus vai nos abençoar, estamos com Deus e com a verdade.
Bom, eu vou encerrando aqui o programa, agradeço aqui a presença do nosso entrevistado e amanhã aqui no programa, falando sério, entrevista com o prefeito do município de Chechel, Tiago Gonçalves de Lima. Vamos falar sobre 1 ano e 7 meses de sua gestão e, é claro, você vai poder participar com a gente. Hoje a gente não teve internet e daqui a pouquinho o programa que está aqui, né, foi gravado o programa, será colocado aí pelas redes sociais, mas daqui a pouquinho, ao vivo não teve condições, porque quebrou uma fibra ótica ou coisa parecida e interrompeu. Minha gente, cada momento da vida pede aí uma nova versão de você. Venha para a Pupilentes Ótica, prove as armações da nova coleção das marcas Náutica, Speedo, Ana Hickman, Cult, Atitude e muito mais. Só a Pupilentes Ótica garante óculos produzidos com a medida do seu rosto. Escolha a proteção e a tecnologia das lentes Kodak, tá bom? Amanhã eu tô de volta a partir das 11 horas, no oferecimento da Polpa de Frutas Santa Amélia, consultório odontológico Dr. Isaac Emanuel de Albuquerque, Pupilentes Ótica, Policlínica Palmares, Grupo Confiança, Clínica Santa Paula, Grupo Eric Modas e Friscal, distribuidora de alimentos. Vem aí o combate com Edivaldo Silva. Um abraço. Digam sempre, senhor, nosso pastor, nada nos faltará.